adequadas para menores de 14 anos. Há aproximadamente 4.000 anos atrás, o homem fez uma das primeiras interferências no corpo, mas foi somente há cerca de um século que passou a usar bisturis e outros objetos perfurantes para reconstruir ou moldar partes do corpo consideradas imperfeitas. Mas nunca se dominou tão bem a técnica da cirurgia plástica como hoje. Reformamos narizes, retiramos sobras, redistribuímos gordura, aumentamos quase tudo o que queremos. Redesenhamos o corpo para alcançar um padrão de beleza estabelecido e reforçado pela cultura. Mas o que acontece quando as medidas que desejamos são muito maiores do que é indicado para o nosso corpo? O meu objetivo, o foco, que eu acredito, pronto, estou satisfeita, estou realizada, são os 3 litros. Até eu já fiz no computador a perspectiva, perfeito. Nossa, apaixonei por mim mesma. O que acontece quando perdemos todos os limites na busca por melhorar a aparência? Eu cheguei a usar um termo um pouco forte com ele. Peguei e falei assim, ou você me opera, ou eu vou procurar qualquer açougueiro que faça isso. E quando o corpo que se tem causa olhares de estranhamento? De costas é uma medida e de frente é outra. Até que ponto estamos dispostos a mudar a aparência? Quando a busca pela beleza entra num ciclo sem fim. Quando a imagem do próprio corpo impede de se ter uma vida normal. Quando o exagero nas medidas pode comprometer o equilíbrio e até a saúde, isso é tabu. Nenhuma outra mulher no Brasil tem próteses tão grandes como Sabrina Almeida. Ela carrega 2 litros de silicone em cada seio. Eu gosto do tamanho, só que eu sei que pode ficar melhor. Eu quero uma projeção maior, eu quero uma coisa parecida assim. Sabrina fez 5 cirurgias plásticas para se aproximar do padrão de beleza que considerava ideal. Cabelo louro, peito grande. Era isso, o perfil que eu achava atraente. E aí, com 18 anos, eu fiz minha primeira cirurgia. Coloquei 300 ml de silicone. Eu olhei, logo em 15 dias, o peito que eu achava que ia ficar estava muito menor do que eu esperava. Aí veio uma frustração, que aí virou uma obsessão. Não, agora eu preciso trocar esse silicone, tá muito pequeno. Depois de um ano, eu já consegui trocar para 450. Outra decepção, porque não mudou quase nada. Eu fiquei, acho que 3 anos, ainda com o meu peitinho de 450 ml. Aí eu consegui trocar para 900 ml. Aí eu falo pra você, aí minha vida mudou. Sabrina acredita que a resposta pela fixação por seios cada vez maiores pode estar na infância. Ela mamou no peito da mãe até os 7 anos. Ela teve outro filho logo em seguida e aí ela não parou de produzir leite. E eu continuei mamando e ela continuou produzindo leite. Então eu passei 7 anos. Meus primeiros 7 anos da vida foram com peito no meu rosto. Muito de perto. Os seios de Sabrina serviram como passaporte para que ela entrasse para o mundo da televisão. Ela fazia o papel de cover de Pamela Anderson, atriz americana. De 900 eu parti para 1,5 e depois 2 litros. E eu fico sempre imaginando como será com os 3 litros, entende? Porque aí começa já desde aqui de cima. Bom. Toda pessoa que procura cirurgia estética, ela está procurando a sua normalidade. Existem também os grupos que procuram a anormalidade, né? Querem fugir do normal por algum motivo. São aberrações, são exceções, são pessoas que às vezes querem se caracterizar por aquilo, né? Que se caracterizam por uma região anatômica e isso os leva a uma notoriedade de alguma forma. Mas são exceções à regra. Esse corpo, ele tem que servir de plataforma e passaporte para o sujeito ter visibilidade. Você não ter visibilidade numa cultura de compartilhamento de rede social é você inexistir, você é invisível. Depois de algum tempo na TV, Sabrina foi batizada de Sabrina Boing Boing. O apelido foi dado no meio de uma gravação por causa do movimento, né? O peito pulava. Aí era uma onomatopeia, boing, 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 coisa de apresentador.
e criativo, e o apelido pegou. Sabrina, além de atriz e modelo, toca em várias cidades do Brasil. Ela é disc jockey. Hoje a noite é eletro. Além da música, o que chama a atenção são os enormes atributos da DJ. Eu nunca imaginei que um simples par de peito grande ia causar tudo isso, nunca. Sete Lagoas, Minas Gerais. Para muitos homens ainda é um tabu assumir que fez alguma coisa. Crescer rodeado por referências de beleza e ideais de perfeição pode ter colaborado para que James França, cabeleireiro e empresário, tenha desenvolvido um vício em retocar o rosto, melhorar o que enxergava como defeituoso. Os problemas começaram na adolescência. Eu não tinha autoestima boa. A minha autoestima era baixa antes das cirurgias. Eu me achava o patinho feio da turma. Isso me incomodava muito, a ponto de eu não sair final de semana pelo excesso de espinhas no rosto. O tratamento de pele foi o primeiro de uma série de modificações. Quando a pele melhorou, sobressaiu o nariz ao resultado da pele melhorada. Ele era desproporcional ao rosto. Só que em casa eu comecei a olhar no espelho e via que não era só o nariz que me incomodava. Que eu não tinha expressão do lábio. Eu sorria, não apareciam meus dentes. Aí eu fiz a remodelagem do nariz, fiz o desenho do lábio superior com Artecol, que é um fio de acrílico, e injetei colágeno no lábio superior. 2 anos depois, eu resolvi fazer a cantoplexia. O meu olho ele era mais ou menos isso. Ele tinha um olhar triste, caído. A cantoplexia é uma cirurgia de pálpebra que é feita e amarra a musculatura inferior na superior. Passado 2 anos depois, aos 28 anos mais ou menos, eu fiz o enxerto do queixo para poder dar um desenho melhor ao ângulo. E eu coloquei aparelho nos dentes. E os aparelhos, o aparelho que eu usei nos dentes, na dentição, não foi para consertar a dentição, não tinha dente torto. Era para trazer o maxilar para baixo. Eu cheguei, depois dessas cirurgias, a querer mexer em um lado do rosto. Aqui eu cismava que eu tinha um olho que era mais caído, uma pálpebra mais caída do que a outra. O que estava acontecendo é o seguinte, era uma coisa atrás da outra, entendeu? Ele não dava um tempo, ele fazia uma cirurgia, daí 2 meses, 3, ele já falava, ai, vou dar uma puxadinha aqui, vou levantar aqui, vou fazer pálpebra, vou levantar aqui. Foram 7 intervenções no rosto em apenas 7 anos. Ele seguiria fazendo cirurgias, uma atrás da outra, se não fosse impedido pelo próprio cirurgião plástico, que precisou ter uma conversa franca e direta com James. E chega uma hora que você tem que dar um basta, porque ele começa a se enxergar de um modo como ninguém o enxerga. Ele tinha a sua imagem corporal refletida no espelho e distorcida. Na época ele fez eu prometer que durante 10 anos eu não colocaria bisturi no rosto. Não mexeria mais. Campo Grande, Rio de Janeiro. Ao contrário de James, Beth precisou ter coragem para fazer uma cirurgia que a ajudasse a perder os quilos que ganhou ao longo dos anos. Eu fiquei assim, muito magrinha até os 20 anos. Aí com 20 anos eu tive a minha filha e ganhei muito peso. Eu pesava uns 55 mais ou menos. E de 55 eu passei a 80. A gravidez foi o ponto de partida para que Beth ganhasse 25 quilos. Mas a morte do marido, 6 anos depois do nascimento da filha, foi decisiva para o aparecimento da obesidade. Nós duas éramos magrinhas e nós duas engordamos. A dificuldade foi ter que se acostumar, né, sem ele. E eu não sei se a gente tentou buscar na comida o prazer de estar perto dele, entendeu? E ela fazia os pratos que ele gostava. Eu não sei se foi tentar se acostumar com isso e dela ter que assumir o papel de pai, que ela foi minha mãe e meu pai, entendeu? Então, eu acho que é também por isso que ela se mostra muito forte, que ela não tem tristeza. Eu acho que é para não passar isso para mim, para que eu também não fraqueje por conta disso. Beth chegou a 112 quilos. As doenças chegaram junto com o aumento do corpo.
Aí o meu diabetes já estava descontrolado, pressão descontrolada, ácido úrico, eu descobri que eu tinha até esteatose, eu tinha um monte de problemas e todos eles causados pelo excesso de peso. E aí ele me orientou, ele falou, Beth, pensa na possibilidade de fazer uma cirurgia. A operação bariátrica é indicada depois que todos os outros recursos, dieta, exercícios físicos, remédios emagrecedores, foram esgotados. E é na mesa de cirurgia, diminuindo o estômago, restringindo a absorção do intestino, ou os dois, que a obesidade poderá ser revertida. A obesidade mórbida, na verdade, ela é um acúmulo de gordura no corpo. Ela é uma doença crônica e devastadora. E é a segunda causa de morte evitável, perde só para o tabagismo, né? Essa doença atinge por volta de 600 milhões de pessoas no mundo. 30 milhões apenas aqui no Brasil. O Brasil é o segundo país em números de cirurgias bariátricas. Há 8 meses, Beth foi operada, perdeu mais de 30 quilos. Mas o que ela não esperava é que a pele, maior órgão do corpo, ficasse acumulada na barriga, caída como um avental. Depois da cirurgia, o meu corpo afinou e o meu peso ele se concentra todo aqui. Eu tenho que ter um cuidado enorme para não cair de cara no chão. E desço a escada de lado, eu nem percebia que eu descia a escada de lado. Então eu fico pendulando pra frente. É uma imagem que assusta um pouco. Ela é minha mãe, então eu convivo com isso, mas é uma imagem que assusta. Ela tá com um corpo bem magrinho, mas quando tira a roupa tem aquela barriga, entendeu? Aquele avental pendurado. Beth está a menos de 2 dias de fazer uma cirurgia plástica que retirará o que desequilibra o seu corpo e que a livrará de uma demorada rotina de higiene. O banho não pode ser muito demorado. O trabalho é mais depois do banho. Então eu preciso levantar, dobra, secar muito bem, secar entre as pernas. Se tá normalzinho, não pode faltar talco. E se tá com alguma ferida, tem que passar pomada. A ideia é que Beth volte a ter um corpo que não vê há mais de 20 anos. A cirurgia bariátrica, ela devolve a saúde. Mas a cirurgia plástica, que sempre as pessoas veem como uma futilidade, ela devolve a dignidade. Eu acho que o que é próprio dos tempos que a gente vive é você culpabilizar o sujeito pela própria aparência. Você faz com que esse sujeito se sinta praticamente um pária. Você nunca constatou, vivenciou um horror à gordura, né, da forma como a gente vê hoje, que exclui as pessoas realmente de uma maneira muito cruel. Existe o obeso que não sai na rua por ser obeso e o paciente que não sai na rua porque agora tem muita pele, né? Isso realmente é um tabu. Nos dias de hoje, o corpo pode vir a ser a única representação do sujeito. Em muitos casos, é ele quem diz quem você é, como se fôssemos somente uma forma. E assim a aparência passa a ser um valor absoluto. Ser belo por fora é quase um dever. Vivemos em uma época de obsessão pela perfeição que leva a extremos, provoca doenças, exclui corpos. Acho que a grande questão, a grande máxima contemporânea, a gente poderia resumir de que forma? Só é feio quem quer e você não deve conviver com o defeito. Você muda, porque afinal de contas você tem toda a medicina estética aliada à tecnologia a serviço da gente para isso. A gente está falando aí de uma formação de uma subjetividade e de toda uma indústria imagética, cultural, né, cinema, televisão, que vem por trás fomentando, de uma maneira absolutamente subliminar. A maioria das pessoas quer ser reconhecida pelo seu talento, pelas suas habilidades. Mas algumas vezes quem dá o passaporte para a vida social é o corpo construído cirurgicamente. Estamos vivendo mais, mas não aceitamos os sinais da velhice. O desejo é de controlar o tempo. Na impossibilidade de pará-lo, tentamos a todo custo atrasá-lo. Mas nem sempre o desejo de mudança é sinônimo de vaidade. Para algumas pessoas pode ser um sintoma de uma doença, a dismorfia corporal. Ele é um magro, se vê gordo. Ele é um cara normal, se vê narigudo. Não adianta, ele se vê daquela forma. Então, esse paciente precisa de tratamento. Tem que chamar a família,
envolvê-lo, né, nessa conversa para que ele busque o tratamento psiquiátrico, psicológico, para resolver aquele problema de imagem corporal. Belo Horizonte, Minas Gerais. James França trabalha rodeado por espelhos. É sócio de um salão de beleza junto com seus pais. Sua imagem e os detalhes do seu rosto o perseguiram durante muito tempo. Ele só ficou em paz depois de passar por 7 cirurgias, a primeira aos 23 anos. Foi primeiro o nariz, depois a boca, depois eu fiz a cantoplexia pálpebra, depois inseri o fio russo para poder levantar a musculatura ocular, coloquei o queixo, depois fiz o CO2, que é o laser da pálpebra, e preenchimento com PPMA aqui, que eu tinha isso daqui muito profundo. Aí minha mãe até brincava com ele, falava assim, qualquer dia você vai ter que trazer uma foto, né, para mostrar pra gente que é você, para você poder entrar. O discurso dominante te diz que, com tantas práticas e recursos, quer seja da medicina, da sociedade de consumo, à minha disposição, e sobretudo de forma cada vez mais democrática, porque essas práticas vão sendo barateadas, não se justificaria, então, mais você não lançar mão disso. Essa questão da estética, ela de direito, ela virou um dever. E ai de quem, né, não se enquadre nesses ditames. James chegou ao extremo de ter que prometer ao cirurgião que ficaria 10 anos sem fazer qualquer tipo de intervenção. Mas isso não significava parar de perseguir o que considerava um corpo perfeito. Extremamente preocupado com malhação, entendeu? É super rigoroso com o corpo, com a alimentação. Há 4 anos, James frequenta uma academia, 6 vezes por semana. Mantém uma taxa de 5% de gordura no corpo através de um rigoroso cálculo matemático entre as calorias que consome e a quantidade que queima com os exercícios. Tudo milimetricamente pensado e vivido com enorme disciplina. Antes de treinar, eu sempre tenho que tomar essa vitamina, que é uma vitamina à base de leite de soja, aveia, banana e mel. E o pão de queijo justamente por não conter glúten. E eu preciso da quantidade exata de carboidrato e a quantidade exata de proteína no dia, justamente porque é o que eu preciso repor e gastar aqui dentro. Senão eu vou desequilibrar o que eu faço aqui dentro, né, os exercícios. Pós-treino eu tenho que tomar um shake com proteína. E é uma proteína de lenta absorção, que ela vai funcionar no meu organismo durante o tempo que eu estiver dormindo. Então à noite carboidrato quase zero, depois do treino. Não posso. O percentual de gordura que James tem no corpo, 5%, é algo difícil de encontrar até em atletas de alta performance. O ideal indicado por médicos é ter no mínimo 8% de gordura corporal. Abaixo desse patamar, o sistema imunológico pode ficar comprometido, assim como a produção de alguns hormônios. James come de 2 em 2 horas, religiosamente. Tenho uma cozinheira, uma copeira que ela fica por conta da minha alimentação. Então eu tenho uma vitamina, um shake que é preparado para mim às 10 horas da manhã, às 2 da tarde e às 5. Nesse intervalo eu tenho as refeições normais. Ele acha que ele nunca vai envelhecer, nunca vai ter ruga. Ele fala até hoje que uma coisa que ele não vai ter é barriga e não vai ter ruga. O que James quer manter na medida, Sabrina quer ultrapassar. Ela veio para São Paulo há 9 anos e foi aqui que colocou 900 ml, tamanho considerado exagerado mesmo nos dias de hoje. Ganhou status de celebridade. Conheceu Alexandre, seu namorado. Deixou para trás uma infância sofrida, vivida na periferia de Caxias do Sul. Aí eu só cortar esse A gente tinha muitas vezes só pão para comer, outras vezes era só polenta aqui no Sul, né? O pessoal come polenta, que é farinha com água, um pouco de sal, pronto. Você tá pronta a alimentação.
É até uma coisa assim que acho que a maioria das pessoas nunca imaginou, mas tinha que recorrer ao lixão. A gente morava perto de um depósito de lixo para pegar brinquedo, roupa e até alimento, assim, que dava para reaproveitar. Eu e as outras vizinhas, meninas da minha idade, a gente ia. Esse é um passado desconhecido por muitos. O que salta aos olhos são os implantes que Sabrina colocou. E por causa deles, foi chamada para participar de um programa de televisão para defender as modificações corporais. Eita, perdi o microfone aqui dentro. No programa de televisão, Sabrina revelou que vai colocar mais silicone nos seios, fazer uma lipoaspiração e injetar gordura nos glúteos e nas rugas que ficam entre o canto do nariz e a boca. Tudo de uma vez só. E que a data da cirurgia está próxima. Não é aconselhável que se faça muitas interferências no corpo em uma única operação. Isso significa que o paciente ficará muitas horas na mesa de cirurgia e o aumento do tempo está diretamente relacionado aos riscos à saúde. A perda sanguínea é muito maior. A chance de infecções se eleva e o aparecimento de uma trombose venosa que pode evoluir para uma embolia pulmonar não deve ser descartada. Mas eu acho que ela ultrapassa os limites. Sim, lógico. Não, ela está perfeita. Obrigada pela Não está nos planos de Sabrina ter filhos, mas caso os tivesse, não poderia amamentar. A última mamografia realizada revelou que suas glândulas mamárias estão atrofiadas. Beth chega ao Hospital Federal do Andaraí, onde vai fazer a cirurgia plástica que retirará a enorme sobra de pele. Gordura é tudo de ruim, entope as veias do coração, só que ela vai chegando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Se a gente não estiver muito atento, ela domina todo o nosso organismo, acaba com a nossa saúde e deixa a gente mal demais. Ela tem o abdômen aqui em cima e aqui embaixo ela tem uma segunda barriga, que é o avental. É realmente um avental, só que de pele. É muito chocante. Ninguém gostaria de ter em você o que tem nela, não. Beth só se dá conta da complexidade da operação que está prestes a fazer quando o cirurgião começa a desenhar em seu corpo a área que será cortada. A ideia é tirar todo esse avental, levantando também a parte genital que está caída, fazendo essa ressecção em bloco. E também melhorar o braço dela para que ela possa usar um vestido. Nós vamos usar uma técnica sem descolamento, na qual nós vamos tirar um bloco de tecido, que é mais seguro, mais rápido e o resultado dura mais. Eu vou desenhar a parte inferior da cicatriz, que vai ser na região inguinal. Nesse ponto, se encontra com a linha de baixo. O mesmo conceito de bloco é seguido no braço. Não tem como não ter uma cicatriz, mas se a gente esconde a cicatriz, é como uma bainha de uma roupa bem feita. Você sabe que tem costura, mas você não vê. A cicatriz vai ficar aqui. Por que você bota a cicatriz aqui? Porque se ela tiver a cicatriz e quiser esconder, é só ela ficar com o braço assim que a cicatriz não é visível. Tudo que está compreendido dentro do desenho vai ser cortado. Isso aqui vai costurar com isso aqui. Então nós vamos ter uma graciosidade na forma, nós vamos ter a possibilidade de uma melhor higiene, uma vestimenta incomparavelmente mais feminina, tá? Beth será operada com a técnica que foi aprimorada pelo Dr. Roxo e mais 2 médicos brasileiros.
Uma cirurgia mais rápida e segura, com menor perda sanguínea e tempo de internação reduzido. Então, teoricamente, ela vai se livrar disso e disso. Eu acredito que seja um tabu as pessoas se despirem com essa quantidade de pele. Que seja um tabu as pessoas conseguirem botar uma roupa justa com um grande avental. A pessoa não veste o que ela quer, ela veste o que cabe. O doutor Carlos disse para mim que eu precisava levar um vestido. Ele queria um vestido. Mas eu quero um vestido bonito. Um vestido que não dê em você agora. E você vai sair daqui com ele. Aí eu fui pra loja ontem. Experimentei um que deu em mim. Aí peguei um número menor. Tô levando, né? Ele disse que vai dar. E eu tô assim, ansiosa. Tô ansiosa, mas tô feliz, sabe? A expectativa da equipe médica é que Beth perca na cirurgia pelo menos 6 quilos. É o peso estimado da pele que ainda está presa a seu corpo. Medo do vestido novo não dá. Mas eu tô desconfiada que ele vai dar. Depois do que eu vi hoje, depois de todas as marcações que ele fez aqui, depois de tudo que ele, sabe, calculou aqui que vai sair, o vestido entra. Entra e vai ficar bom, vai ficar bonito. Nunca demos tanta importância à aparência, à imagem que passamos para os outros. A ordem é: podendo, fabrique o seu próprio corpo. São Paulo, capital. Ainda é madrugada na cidade de São Paulo. Em poucas horas, Sabrina deitará numa cama de hospital para fazer várias cirurgias de uma só vez. Será a 6ª troca de próteses de silicone e a primeira lipoaspiração da vida. A gordura que sairá do corpo será injetada nos glúteos e nas marcas de expressão que descem do nariz até a boca. Uma reforma geral. Uma enorme intervenção cirúrgica. O peito não, lógico, é o que eu mais busco, mas o que me deixa um pouco mais apreensiva, assim, em relação, por ser uma novidade, é a lipoaspiração, que eu nunca fiz e vai ser uma cirurgia grande, várias partes do corpo. Então é isso que eu tenho, assim, um pouco de medo da dor que isso pode me causar. A lipoaspiração foi a cirurgia plástica mais realizada no Brasil no ano de 2011. Do total das operações estéticas, 23,32% foram lipos. A mamoplastia de aumento vem em segundo lugar com 16,45%. Assim que chega ao hospital, uma movimentação estranha chama a atenção. Uma equipe de jornalismo estava de prontidão para noticiar a morte de uma paciente. Ela havia colocado prótese de silicone nos seios na noite anterior. Por causa dessa tragédia, a equipe não poderá acompanhar a operação de Sabrina. Não se sabe o que provocou a parada cardiorrespiratória da paciente, mas casos de morte associados a cirurgias plásticas estão aparecendo com mais frequência nos jornais. Uma das recomendações, além de fazer os exames pré-operatórios e conhecer o hospital onde a cirurgia será feita, é conhecer bem o médico que irá fazer a operação. Procure um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por quê? Esse médico ele fez 6 anos de faculdade, fez 2 anos de pós-graduação ou residência em cirurgia geral
e mais 3 anos de pós-graduação ou residência em cirurgia plástica, com 14.000 horas de treinamento. Após isso, faz uma prova oral, escrita e de títulos. Se ele passar, recebe o título de especialista. Eu já estou desenhada, deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui meu rosto também, ó. Eu quero tirar o bigode chinês. A gordurinha aqui da axila. Aqui atrás também. Tô esperando o anestesista, que logo mais ele vem me anestesiar, que eu já entro na cirurgia já apagada. O procedimento durou cerca de 5 horas. Eu fechei o olho, quando eu abri já estava tudo feito. Foi muito bom, muito mesmo. 2,5 litros, porque 3 não coube. A prótese de 2,5 litros vai esticar a pele. Vai abrir espaço no corpo para colocar o tamanho que ela desejava. 3 litros de silicone em cada seio. E então na próxima eu vou conseguir. Agora falta muito pouco. O passo já foi dado. Sabrina calcula que gastou cerca de R$100.000 desde o primeiro implante de silicone. O peso exagerado dos seios altera o centro de gravidade do corpo. Uma das possíveis consequências desse desequilíbrio é o aparecimento de uma curvatura na parte superior da coluna e, muitas vezes, um desgaste precoce dos discos entre as vértebras. 3 dias após a cirurgia, Sabrina já se prepara para o carnaval. Hoje à noite irá para o sambódromo, mas ainda sente muitas dores e não pode dispensar o uso de uma cinta pós-operatória, que é obrigada a trocar toda vez que há sangramentos. Nossa! Pode? Ah, Jesus! Toca minha pele. Jesus! Mais um pouquinho. Nossa! Mas eu acho que para 3 dias eu tô bem. O roxo já tá se dissolvendo, os hematomas já estão se dissolvendo. Eu só tô tendo um pouco de sangramento, mas é para desinchar também, mas aí sai sangue junto com o líquido. Tô ansiosa para ir no sambódromo com o vestidinho curto, com a bunda maior, peito maior. Pena que eu não vou poder nem sambar. Eu vou pro carnaval sangrando. Vou. Nem que de lá eu vá direto pro hospital. Impedido de continuar a fazer cirurgias plásticas pelo próprio médico, James França criou uma rotina rígida de cuidados com o corpo. Cálcio, comprimido de colágeno, chá verde, suplemento para aumentar a produção de testosterona, proteínas em pó 3 vezes ao dia. E por último, uma vitamina para proteger o fígado. Tenho aqui essa necessaire que ela literalmente acompanha toda a viagem, todo lugar que eu vou. Que são os cuidados básicos que eu tenho com corpo e pele. Protetor para braços, porque a própria luz fria é tanto prejudicial quanto ao próprio sol. Então eu uso protetor solar no braço, uso protetor solar no rosto, 2 vezes no dia. Só que antes do protetor solar, eu aplico esse creme, que é um anti-age, que previne marcas de expressão. Todos os dias, depois que eu tomo banho, lavo o rosto. Eu tenho um aparelho, que ele é uma pilha, você vai removendo toda a produção de glândula oleosa do rosto, tirando todo o protetor ou qualquer resíduo de creme que fica. É como se fosse um esfoliante. Depois de eu usar esse aparelho, aí eu passo esse produto para a área dos olhos, esse ácido no rosto todo e aplico esse outro ácido por cima. E ainda uso esse corretivo que quando aparece alguma espinha, alguma coisa que me incomoda, eu acho que qualquer pessoa vai ver antes que eu chegue no lugar a espinha que está no rosto.
Então, depois de passar o protetor solar, eu uso esse corretivo para literalmente esconder qualquer marquinha que venha me incomodar. James gasta em média R$5.000 por mês para manter a aparência. Até hoje, desembolsou cerca de R$52.000 em cirurgias e tratamentos de pele. O efeito dessa dedicação é checado todos os dias. É uma mania que eu tenho. Normalmente eu fico nu, olhando normalmente costa, frente, vejo se tem alguma marca, se saiu espinha na pele, porque é uma coisa que me incomoda profundamente, algum tipo de marca. Então é um ritual de literalmente eu ficar todos os dias olhando nesse espelho se tem algo diferente. Se a academia tem me dado o resultado que eu quero, que eu busco, eu fico me analisando de frente, de costa. Olho literalmente tudo. Olho pele, eu olho se tem espinha, se aumentei a massa do peito, se eu consegui definir o abdômen, se tá legal a questão de ombro, se o braço não cresceu muito, porque eu não acho legal nada exagerado. Então eu tenho uma balança todos os dias depois do treino que eu subo para ver se eu aumentei, se eu diminuí, se a minha carga tá mesma, se eu preciso modificar alguma coisa na minha ficha na academia, para literalmente manter. Eu quero manter um padrão, para isso tenho essa análise diária, para ver se tá do jeito que sempre esteve. Quero perder, por exemplo, os 5% de gordura que eu mantenho. Está muito próximo de Beth retirar as imensas sobras de pele que deformam seu corpo. Todos os exames foram feitos para que ela opere com a maior segurança possível. Exame de sangue, risco cirúrgico, radiografia de tórax, eletrocardiograma. Ela fará uma abdominoplastia multifuncional. Não só o abdômen será redesenhado. Espera-se que o púbis e o terço superior das coxas acabem sendo beneficiados com o reposicionamento da pele. Apesar de toda a confiança que Beth tem na equipe do Dr. Roxo, ela sabe que uma cirurgia sempre envolve risco. Eu rezo todo dia. Rezo porque me faz bem, me dá confiança. Eu acredito no que eu rezo. Então isso me faz muito bem mesmo. E na minha casa ficou um monte de gente rezando por mim. Então, quando eu tô rezando, eu sinto que eu tô em sintonia com eles. Vai ser muito bom para ela, emocionalmente vai ser muito bom. Eu falei para ela vai dormir com peso e vai acordar com outro totalmente diferente. Beth sabe que vai ficar com uma enorme cicatriz em forma de âncora. A cicatriz que restou da cirurgia bariátrica que corta o abdômen será refeita. E irá juntar-se a ela uma outra, que possibilitará um novo desenho de corpo. É como um trabalho de uma alta costura. Você sabe que o vestido está costurado, porém, quanto melhor o costureiro, mais ele consegue esconder a costura. Mas ela tem que existir, não existe mágica. Então as cicatrizes são grandes, mas elas são camufladas. A equipe que auxilia o Dr. Roxo é grande. Cada um entra na cirurgia sabendo exatamente o que precisa fazer. A pele, já demarcada com um desenho, começa a ser cortada com um bisturi. Quando você predetermina, primeiro, você tem noção da grandiosidade do que você vai fazer. Segundo, você pode determinar o que cada um vai fazer e aonde vai fazer. Terceiro, você elimina surpresas desagradáveis. Então você tem uma melhor previsão de tamanho, de material, quanta equipe você precisa, aonde a anestesia tem que estar localizada, tudo. Mudança de posição na mesa de cirurgia. E o desenho, ele já te diz, você vai cortar aqui, vai costurar aqui, você vai chegar até aqui exatamente igual dos dois lados. A região que sobrava já foi toda recortada. 8,3 kg de pele estão prestes a sair do corpo da Beth. Momento impressionante que o Dr. Roxo batizou de o voo da arraia. O próximo passo é trabalhar a musculatura, criar uma tensão que deixará o abdômen mais rígido. A cirurgia não é só a pele e a gordura. É o tratamento da pele, da gordura e da musculatura. Enquanto isso, uma outra parte da equipe começa a cirurgia nos braços. 1h14 já se passaram. Beth perdeu mais de 10% do seu peso. Barriga e braços somaram 8,5 kg.
Mas você vê o seguinte, a redefinição de toda a parede abdominal, exatamente como eu falei. A gente desmontou tudo, definiu o excesso, tratou a flacidez e fechou. O Brasil, ele é o segundo país no mundo onde mais se faz plástica. É um país tropical, é um país que a mulher, o homem, estão expostos o ano inteiro com roupas pequenas, com shorts, com biquínis, e onde o corpo está na vitrine. A cirurgia plástica, tanto a estética quanto a reparadora, ela é um instrumento na mão do cirurgião para tentar devolver ao paciente ou dar ao paciente aquilo que às vezes ele perdeu ou que nunca teve. Nunca o nosso corpo foi objeto de tantas interferências cirúrgicas, de procedimentos de beleza que surgem a cada ano. Só é feio quem quer pode ser a máxima cruel dos nossos tempos. Ter corpos fora do padrão passou a ser um tabu. Uma cultura de marketing pessoal, de grande visibilidade, onde o teu parâmetro de sucesso é a visibilidade que você tem, ela não se coaduna, né, com essa ideia de que vaidade é uma coisa que deve ser combatida. Belo Horizonte, Minas Gerais. James está em uma clínica de um dos 5 dermatologistas que cuidam da sua pele. Hoje veio fazer uma hidratação injetável na região dos olhos. O James, ele é muito dedicado, né? Ele é um paciente que ele sempre está procurando coisa nova, ele sempre entra no nosso site e vê alguma coisa nova e liga. Tudo bem? Não. A sensação que eu tenho da cânula entrando na pele e ela mexendo lá dentro, pra mim é uma satisfação, não chega a ser dor. É quase um prazer, uma satisfação, então não me incomoda. A dor, ela praticamente fica anulada perto da satisfação. Pela vermelhidão que tá, eu acho que já consegui ver o que eu quero. Sabrina fez uma lipoaspiração em várias partes do corpo e injetou gordura nos glúteos, preencheu rugas que desciam do nariz para a boca. Colocou 2,5 litros de silicone em cada seio há apenas 3 dias. Ignorou ordens médicas para aparecer no carnaval. Eu acho que não existe uma festa melhor e nem mais grandiosa onde eu pudesse realmente estrear essa minha nova fase, esse meu novo eu. Mas para Sabrina, o carnaval era uma oportunidade impossível de ignorar, mesmo correndo o risco de sangrar, mesmo colocando em risco o resultado da cirurgia. É indicado ao paciente esperar 2 semanas para que retome as atividades físicas, começando com exercícios de baixo impacto. O corpo recém-moldado por uma cirurgia plástica precisa de um tempo para se regenerar. Acho que o característico desse contemporâneo é que tem que estar tudo exposto na superfície. A história é contada na superfície. Não basta ser magra, é o corpo malhado da academia. É a rainha de bateria. A rainha de bateria, ela encarna bem qual é o padrão. Ela tem bunda, ela tem quadril, ela tá queimada de praia, ela tem que ter a marquinha. É a loura morena, né? A loura com a conformidade, né, da mulata, digamos assim. Eu acho que valeu a pena cada centavo gasto, cada minuto de dor, cada gota de sangue que eu perdi. Valeu a pena. O novo corpo turbinado por mais uma cirurgia foi apresentado, fotografado, observado. Mas as novas formas foram expostas durante pouco tempo. As dores da operação recente ainda eram muito fortes. O carnaval para Sabrina foi muito breve. O paciente que não cumpre as determinações prescritas no pós-operatório pode ter a cirurgia comprometida. Hematomas, formação de líquidos, abertura dos pontos, infecção e, no caso da lipoaspiração, pequenas depressões podem se formar no corpo. Produz-se com muita rapidez e cada vez mais facilidade o corpo que é entendido como o corpo, não é só o ideal, é o corpo, é o bom corpo, é o corpo funcional, é o corpo que atende às demandas do mercado. Eu acho que isso talvez seja o viés mais perverso. Rio de Janeiro, capital. A cirurgia foi um sucesso. Foram retirados 8,5 kg de abdômen e de braço. Durante os próximos 2 ou 3 meses, Beth terá que usar uma cinta todos os dias.
é tirado todo o estigma que fazia dela uma pessoa parte da nossa sociedade. E isso me faz ficar orgulhoso de ser um cirurgião plástico. Quando ela desceu do centro cirúrgico, eu estava lá esperando por ela. Eu dei um beijo nela e já olhei logo e falei: mãe, você tá magrinha, tá com a cintura fina. O vestido, que há apenas 24 horas não serviria de forma alguma, agora veste bem o novo corpo da Beth. Todo dia eu acordava e convivia com aquela barriga, convivia com aquele problema. Me livrei de uma coisa que não me pertencia, mas que eu carreguei por quase 20 anos. Não está mais aqui. Eu acho que o belo é o saudável. O belo é aquela pessoa um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais magrinho, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais moreno, mas que você olhe e veja a saúde. Todas as pessoas devem ter direito a serem felizes, a serem normais, a se sentirem bem. A plástica, ela dá um novo começo. A pessoa faz o seu destino. É como se tivesse posto fim a um ciclo. Acabou. Passei, não tinha outro jeito, tive que passar, passei, mas acabou. Se você me pedisse para definir espelho hoje em dia, eu acho que ele virou um algoz, eu acho que ele virou um calvário, uma camisa de força, né? E como a gente vive numa sociedade magética, é você ser o tempo todo perseguido por reflexos que não te agradam, ao invés de você incorporar, entender que esse reflexo tem nuances, ele pode espelhar um determinado momento da tua vida. Agora, numa cultura que te diz que você é um peito ou uma bunda, que você está reduzido a isso, aí é muito dramático. Esse espelho vira algo persecutório que pode ser vivido de uma maneira extremamente dramática. Eu acredito que os 3 litros, que é o meu objetivo, eu paro. A cirurgia plástica, para mim, ela foi essencial. Ela foi necessária para me tornar o que eu sou hoje. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Se bem utilizada, a cirurgia plástica reparadora pode ser um instrumento importante para a reintegração na sociedade. Mas quando essa técnica é usada de forma incessante em uma busca pela perfeição, algo impossível de ser alcançado, isso pode ser sinal de uma relação doentia com o espelho.